Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 30.200 dólares nesse momento. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise técnica clássica. Vou colocar para vocês quais são as minhas perspectivas aí para o Bitcoin a nível de preço para esses próximos dias e semanas, sendo como base esse histórico mais recente de preço. A gente também vai dar uma olhada aqui em um histórico mais longo para a gente observar um comportamento cíclico do Bitcoin que pode também nos dar pistas em relação a eventuais oportunidades que esse mercado ainda pode oferecer, tá? Que o Bitcoin pode oferecer e, consequentemente, o mercado cripto também. Então, falando aqui desse espectro de curto prazo, investidores, o Bitcoin segue, então, preso dentro daquele mesmo range que compreende ali aqueles níveis entre 31 mil dólares, 30 e 31 mil dólares, né? Então ele continua preso ali, formando um caixote, né? Um range de lateralidade, que fez aqui com que as bandas de Bollinger tivessem aqui um estreitamento bem importante, bem interessante. Geralmente, quando as bandas de Bollinger se estreitam dessa forma e a gente tem um open interest com recordes sendo batidos lá, contratos futuros em aberto em níveis recorde, como nós estamos tendo nesse ano, a gente costuma ter movimentos fortes, movimentos expressivos, tá? E aí, a gente tem aqui uma possibilidade de, no caso do rompimento desses topinhos que o Bitcoin deixou aqui, a gente vê o BTC indo lá testar a casa dos 35 mil dólares, tá? A gente tem um gap lá no nosso gráfico de futuros da CME, que pode vir a ser fechado. Esse gap está aqui na casa dos 35.200 dólares. Eu considero bastante essa possibilidade, porém o Bitcoin ele vai lateralizando e aí a gente vai vendo aqui várias médias móveis importantes do time frame diário cada vez mais se aproximando do preço, né? E essas médias móveis elas oferecem suporte quando o preço está acima delas, né? E resistência quando o preço está abaixo delas. Então a gente tem aqui um cenário que a média de 200 já está se aproximando também, né? A média de 200 dias está aqui na faixa dos 25.900 dólares. A gente tem a média de 100 dias já pertinho ali do preço na casa dos 28.500. A gente tem a média de 50 também ali quase em cima da média de 100, ali na casa dos 28.800. Então, essas médias aqui elas têm um bom potencial para oferecer suporte caso o Bitcoin venha testar níveis de preço ali próximos dos 24, 25 mil dólares, que também compreendem esse fundinho aqui, né? Esse último fundo que o Bitcoin deixou, tá? E aí, investidores, eu considero que esse nível aqui, ó, essa linha tracejadinha aqui, que tem uma confluência com esse fundo, que tem uma confluência com essa linha de tendência de alta, tá vendo que o Bitcoin formou? Esse aqui é um nível chave para o preço do BTC, tá? Seria bastante negativo se a gente visse o Bitcoin rompendo para baixo esse fundo. Esse fundo teve uma mínima aqui nos 24.750 dólares, tá? Fica com esse número na cabeça. Se de repente o Bitcoin romper para baixo aqui, isso pode ser um belíssimo sinal de alerta e de redução de exposição, né? Ou se você for um cara que gosta de antecipar movimentos e está acreditando em quedas, talvez reduzir a sua exposição em um momento que o Bitcoin está testando uma resistência histórica, como a dos 30 mil dólares, vou até puxar mais aqui, ó, não é uma má ideia, né? Isso, é claro, ó, a gente tem aqui então ó, essa linha dos 30 mil dólares, a gente vê que o Bitcoin encontrou suporte em vários momentos aqui do passado, agora esses 30 mil dólares se converterem em uma resistência. É claro que essa decisão de redução de exposição, de manutenção da sua exposição, de aumento de exposição, tudo isso é uma decisão que cabe a cada investidor, né? O dinheiro é meu, eu que tenho que tomar as decisões. E, enfim, investir é uma tarefa que exige coragem e exige tomada de decisão. Então, a gente precisa ficar atento aí, porque a gente pode, de fato, ter ainda alguns movimentos aí que podem assustar o mercado, né? E ao passo que se a gente também tiver um movimento para cima aqui, não acredito que o Bitcoin vá muito além dos 35 mil dólares, tá, investidores? A gente também tem uma média móvel muito importante, que é a de 200 do semanal, que é essa linha rosa que eu deixei plotada aqui. A média móvel de 200 do semanal está aqui em 27 mil dólares, vamos arredondar, 27 mil dólares. Já mostrei para vocês em análises aqui do canal que quando o Bitcoin perde essa média de 200 do semanal, ele costuma realizar movimentos de queda entre 15% e 30%, né? E aí a gente tem um cenário aqui que o Bitcoin, ele não perdeu, a gente não pode afirmar que o Bitcoin perdeu a média de 200 ali naquelas semanas de 5 e 12 de junho, porque nessa semana aqui de 5 de junho, ele fechou um candle vendedor, porém com o corpo aqui meio que atravessado, né, na
na média de 200. A média de 200 estava passando por dentro do corpo desse candle. Aí na semana seguinte a gente poderia ter uma confirmação de um rompimento para baixo, porém o Bitcoin deixou um candle aqui, ó, com uma característica de reversão de tendência, tá vendo? Bastante pavio para baixo, quase um martelinho aqui, aí o Bitcoin voltou a se projetar para cima. Então ele não perdeu a média de 200 ainda, mas quando ele perde e a gente tem um rompimento confirmado dessa linha rosa aqui para baixo no time frame semanal, a gente costuma ver o Bitcoin se projetando então entre 15% e 30% para baixo. Se de repente a gente tem um rompimento confirmado nesse momento, a gente poderia ver o Bitcoin atingindo ali uma margem entre 22.800 dólares e, vamos ver aqui, 18.700 dólares, né? Se esse comportamento do Bitcoin, se essa relação que o Bitcoin tem com a média de 200 realmente se repetir caso haja esse rompimento para baixo. Um outro ponto também que é legal ficar atento é que o Bitcoin tem um comportamento cíclico de retestar as mínimas do ciclo corretivo, né? Vou mostrar para vocês aqui um histórico já bem longo para a gente até fechar essa análise, tá? Tem muita gente falando aí do movimento, né, também conhecido como The Last Scary, né, que é tipo o último susto que o Bitcoin sempre realiza. E se a gente olhar, isso faz sentido, tá? A gente teve lá no ciclo de baixa de 2011 um movimento de queda aqui que formou uma mínima ali naquela semana de 17 de outubro, depois essa mínima voltou a ser retestada ali em 14 de novembro, ou seja, o Bitcoin deixou aqui um fundo duplo, né, um fundo duplo no ciclo de baixa, e aí ele voltou a se projetar para cima, certo? Aí a gente avança um pouco no tempo aqui, a gente teve também no ciclo de 2013 aqui, a gente pode considerar que a gente teve esse movimento do último susto aí, né, no mercado. A gente teve uma mínima que foi deixada aqui na casa dos 50 dólares, né? Depois, isso foi na semana de 15 de abril de 2013, depois em 1º de julho, na semana de 1º de julho de 2013, a gente viu o Bitcoin retestando aqui a margem ali dos 65 dólares, muito próximo então, né, aqui daquele fundinho que ele tinha feito, uma vez que o Bitcoin tinha se projetado para cima e ido buscar um nível lá dos 136 dólares, né, depois dos 50 dólares ele buscou 136 dólares, depois voltou a se projetar para baixo. Então esse movimento aí do último susto aconteceu. Aí a gente avança mais um pouco aqui no tempo, vamos chegar lá em 2015, muitos de nós não estavam no mercado nesse momento aqui, eu mesmo não estava, e o Bitcoin formou uma mínima aqui naquela semana de 12 de janeiro de 2015, certo? Depois ele voltou a retestar aquela região aqui em 17 de agosto do mesmo ano, formando um fundo duplo. O Bitcoin formou o fundo duplo, aí sim ele voltou a se projetar para cima, certo? E aí, no ciclo de 2017, eu entrei no Bitcoin mais ou menos, entrei no mercado cripto mais ou menos nessa fase aqui, entrei no meio do hype também, Bitcoin já tinha se valorizado quase 700%, fiz o que quase todo mundo faz, né? A gente entra no mercado, depois que a gente fica sabendo que um monte de gente está ganhando dinheiro, ainda consegui pegar um pedaço bom daquele movimento, né? Fiz alguns lucros ainda naquele ciclo de 2017, mas para mim o que fez realmente diferença na minha vida financeira foi o ciclo completo que eu peguei, né, de 2020 e 2021, ciclo de alta. Então eu acho que os investidores realmente ganham dinheiro nesse mercado quando eles conseguem capturar um movimento de ciclo completo, e eu vou ter a possibilidade de capturar mais um movimento agora. Vocês que estão acompanhando os vídeos nessa fase do mercado também vão ter essa oportunidade, porque vocês estão investindo durante o ciclo de baixa, então isso é uma perspectiva muito positiva para nós, né? Aí em 2015, isso aqui foi 2018, né? O primeiro fundo que foi deixado, depois a gente teve o movimento lá do último susto que foi deixado lá em março de 2020, né? Bastante tempo depois, o Bitcoin quase formou também um fundo duplo aqui, aí sim ele foi lá formar a máxima histórica, né? E agora a gente tem nessa fase do mercado já aqui a última pontada para baixo do Bitcoin foi aqui na casa dos... Oh, meu Deus. Na casa dos 15.200 dólares, né? Aqui. E aí a gente aguarda aí essas próximas movimentações, porque se de repente o Bitcoin perder essa região aqui dos 24 mil dólares, né, que tem confluência com aquele fundinho que eu falei para vocês, a gente pode, quem sabe, ver esse movimento aí de um possível reteste nessa região da mínima do ciclo corretivo vindo a se concretizar. Vai romper para baixo, vai furar essa mínima aqui e continuar se projetando para baixo para formar uma nova mínima. Eu acho que isso vai depender muito do que vai acontecer com o mercado tradicional, né? Se a gente vê aí realmente um movimento de queda muito forte para as bolsas de valores, principalmente S&P, aí sim a gente pode considerar um cenário do Bitcoin rompendo essa mínima aqui do ciclo corretivo que está em 15.500,
Caso contrário, né, se a gente vê aí as bolsas realizando correções, vamos dizer, sustentáveis ou saudáveis para continuarem a se projetando para cima depois, a gente pode ter então só aí o movimento do último susto com o Bitcoin, então abrindo aí a última janela de oportunidade para acumulação nesse segundo semestre do ano. Já mostrei para vocês também análises aqui do canal, em uma outra análise, o comportamento do Bitcoin em anos pré-halving. Nesses anos pré-halving, como é esse ano de 2023, a gente sempre tem um semestre de alta e um semestre de baixa. Nós tivemos um semestre de alta já nesse ano, então a gente fica monitorando para ver se esse comportamento cíclico vai se repetir novamente, porque a gente poderia ter mais um semestre de baixa, o que não é ruim, investidores, é oportunidade de acumulação de Bitcoin e altcoins, certo? Esse vídeo já ficou meio longo, vou fechar agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final da análise. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal, continuar ajudando a gente a crescer e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações e estar junto com a gente no mercado quando o Bitcoin se projetar lá para a casa dos 100, 150 mil dólares. E a gente vai estar fazendo umas análises bem legais aqui, colhendo excelentes lucros. Então convido você a se inscrever. Um forte abraço e até a próxima.